Meu nome é Fernando Antônio Lucchesi, Lucchesi aqui em Porto Alegre. Na minha cidade onde eu nasci é Lucchesi, porque o italiano não abre a pronúncia. Eu nasci em Farroupilha, Rio Grande do Sul, no dia 26 de dezembro de 1947. Nasci, fui dos primeiros a nascer numa maternidade em Farroupilha, no Hospital São Carlos, porque até aí as crianças nasciam em casa com parteira. Eu já fui mais chique, nasci no hospital de Farroupilha. Farroupilha para mim é uma cidade que representa muito, eu tenho muito respeito pela minha história e pela minha origem. Eu comecei em Farroupilha, fui aluno primeiro do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, onde fui alfabetizado com as irmãs carlistas, que depois vim encontrar no Hospital Mãe de Deus, e a irmã que me alfabetizou eu reencontrei, ela bem velhinha, no Mãe de Deus. E depois estudei no Ginásio Santiago, dos Maristas, em Farroupilha. Fiz todo o primário lá. Naquela época tinha o quinto ano, que era admissão ao ginásio. Eu não fiz o quinto ano, porque eu tinha um vínculo muito forte, um vínculo religioso muito forte. Minha família tem eu tenho dois tios padres, e o meu padrinho, desde o início, meu padrinho de crisma, etc., era o Monsenhor de Farroupilha, que me preparou para ir para o seminário. Então, com 6 anos de idade, comecei a estudar latim. Quando cheguei no seminário, aos 9 anos de idade, eu já arranhava um pouco no latim, já sabia todas as declinações. E fui com 10 anos para o seminário Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul. Fiquei lá no seminário Nossa Senhora Aparecida 4 anos. Aquilo muda completamente a visão e a cabeça da gente, né? Com 10 anos, hoje eu queria... Todas as pessoas de 10 anos são crianças. Naquela época, 10 anos, eu tinha que ser adulto, porque levantava-se às 5h15 da manhã, com geada por tudo. Os banheiros ficavam longe no pátio, então tinha que enfrentar, atravessar no meio da geada para chegar nos banheiros. Banho frio, obviamente que eu me escondia para não só abrir o chuveiro e ficar quietinho num canto, porque com 10 anos de idade ninguém é louco de tomar um banho frio no meio da geada. E daquilo era uma rotina de estudo e oração muito intensa. Para vocês terem uma ideia, eu estudei 5 línguas no seminário. Claro que incluindo grego e latim. Português, inglês, espanhol, italiano, né? Foram 6 línguas. E muitas, até alemão estudei no seminário. Então, depois, as 5 línguas que eu fiquei, que eu incorporei na minha vida, vieram todas de lá. Hoje eu falo 5 línguas por causa do seminário. O seminário me preparou de uma forma fantástica para a vida, e principalmente para a disciplina. Nunca tive dificuldade de levantar às 3 da manhã e sair para fazer um transplante cardíaco, coisa que vale, porque a disciplina vem carimbada na célula, né? Foram 4 anos no seminário, eu saí do seminário com 13 anos de idade e fui com a minha família para o Paraná. Meus pais moravam no Paraná, fui para Curitiba. E em Curitiba eu fiz 3 anos no Colégio Senhor Bom Jesus, que é o Colégio dos Franciscanos, onde completei a minha formação, não só religiosa, como também política, porque o diretor do colégio era o Frei Crisóstomo, irmão de Dom Evaristo Arnes. E a família Arnes estava toda lá, inclusive a doutora, que depois terminou morrendo no Haiti, a minha professora lá. Então, nós tivemos uma formação muito eclética. O São Francisco dava essa formação eclética. E eu continuei formação em línguas, fiz cultural americano, fiz a Aliança Francesa toda, aquela coisa toda. E lá em Curitiba comecei a me interessar muito por literatura, que era uma decorrência natural dessa história das línguas. Eu me lembro que no segundo científico, eu fiz os 3 anos de científico em Curitiba, no Senhor Bom Jesus. No segundo científico eu li 130 livros, lembro como se fosse hoje. Eu li toda a literatura brasileira e uma parte da literatura europeia. E presidi um clube literário que chama Clube Literário Dario Veloso, um clube de jovens, que escrevia uma coluna aos domingos para o Jornal do Estado do Paraná, até hoje um jornal muito importante lá. Então, com 15 anos de idade, escrevi meus primeiros artigos
o jornal. Artigos basicamente sobre literatura. E comecei a me preparar para o Rio Branco para fazer diplomacia. Eu decidi ir para a diplomacia. Pela minha facilidade de idiomas, né? E então combinei com meu pai, que com muito custo aceitou que eu fosse para o Rio de Janeiro, o Rio Branco era no Rio de Janeiro, muito custo aceitou que eu fosse. Eu como estava um ano anterior, porque eu entrei para o ginásio com 10 anos e saí com 13, então eu com 16 anos eu já podia fazer vestibular. Existia uma lei que permitia se fazer o vestibular mais cedo para os que saíssem do seminário. Então, o que aconteceu foi que, num dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava fazendo um cursinho pré-vestibular para o Rio Branco, em Curitiba, o cursinho do Dr. Bardal, que enfocava literatura, mas também preparava em biologia, etc., para o vestibular do Rio Branco. E apareceu um professor, chama Décio Corman, que deu uma aula sobre circulação extracorpórea. E mostrou aquela fantástica, desenhou no quadro a forma de operar dentro do coração, com o coração batendo e desviando o sangue completamente, abrindo o coração, operando dentro. E eu achei que aquilo fosse ficção científica. Eu fiquei entusiasmado, porque aquilo foi um sábado de tarde. Voltei para casa, isso foi feito em Cachorro, obviamente, na Universidade do Paraná. Era a cátedra do Dr. Dante Romanó. O Dr. Décio Corman era um estudante de medicina do 6º ano. Eles tinham uma equipe que operava o cachorro. Coincidentemente, nessa equipe eram vários estudantes. 3 deles passaram a fazer parte da equipe do Dr. Jatene. Saíram de lá, foram fazer residência com o Dr. Jatene em São Paulo e ficaram em São Paulo. O Décio Corman, infelizmente, morreu mais cedo, mas os outros todos ainda estão em São Paulo, e a maior parte deles com a equipe do Dr. Jatene. Bom, cheguei em casa e disse para meu pai, não vou mais fazer o Rio Branco, vou fazer medicina, porque para fazer cirurgia cardíaca precisa ser médico. Então, dei uma guinada, meu pai ficou muito confuso, aí disse, bom, então aqui só tem uma coisa, tu vai fazer em Porto Alegre, que é a nossa terra. E aí voltamos para Porto Alegre e eu fiz vestibular aqui na URGS, e passei aqui na URGS, fiz a faculdade de medicina na URGS. Como eu entrei cedo, eu fiz vestibular com 16 anos, terminei entrando na faculdade de medicina com recém-feitos 17 anos, e me formei com 22 anos na URGS, me formei bem precocemente. Então essa parte da história foi uma guinada importante que certamente sou muito mais feliz hoje como médico, como cirurgião cardiovascular, do que eu teria sido como diplomata. Aquela veia da literatura ficou na cabeça, tanto é que anos depois eu comecei a escrever e publicar livros, que depois a gente falará mais adiante. Mas os livros realmente fizeram parte importante da minha vida. Eu tenho uma extensa biblioteca, eu leio muito. Não leio os 130 livros que eu lia naquela época, eu devia ser muito desocupado para poder ler 130 livros num ano. Não tenho o que fazer mesmo, né? Foi o segundo científico. Agora, uma das coisas interessantes foi que realmente essa veia de escritor, ela surgiu lá naquela época. E eu hoje tenho 20 livros publicados, 4 livros médicos, 16 livros para leigos e mais de 2 milhões de livros vendidos. E isso aconteceu, na realidade, depois que eu fiz 50 anos. É que aí eu passei a ter mais tempo também, então aí comecei a me dedicar a escrever livros para o público leigo, além dos livros de medicina, que esses fazem parte da história da gente. Mas os livros para o público leigo ocuparam um espaço na minha vida com base na facilidade de expressão que eu desenvolvi naquela época, né? Depois que eu terminei a faculdade de medicina aqui no Rio Grande do Sul, eu me formei em 1970, 4 de dezembro de 1970. E no mesmo dia 4 de dezembro eu assinei um contrato com o Instituto de Cardiologia. Passei a ser médico do Instituto de Cardiologia, fiz residência no Instituto de Cardiologia. Na realidade, durante a faculdade de medicina, eu me dividi muito entre... O Instituto de Cardiologia foi fundado em 1969, a refundação dele na Princesa Isabel, onde é hoje, né?
porque o Instituto foi reconstruído em 1969. Então, o que aconteceu foi que, durante a faculdade de medicina, eu já comecei a trabalhar como perfusionista. Perfusionista é o sujeito que mexe com circulação extracorpórea durante a cirurgia cardíaca. Então, até ali era um médico que fazia, eu fui o primeiro técnico a fazer, técnico estudante de medicina, a fazer circulação extracorpórea. Em 2 hospitais, no Hospital Cristo Redentor e depois que inaugurado o Instituto de Cardiologia, no Instituto de Cardiologia, como estudante. E aí, quando me formei, fiquei no Instituto de Cardiologia, trabalhando primeiro como residente e depois como médico de tempo integral. A Faculdade de Medicina da URGS, na época, era dirigida por Francisco Marques Pereira. O doutor Chicão, como era conhecido, era uma figura excepcional. E isso foi o ano de 65 que eu entrei. 64 havia sido a Revolução, então vocês conseguem imaginar como era o ambiente na universidade nessa época. Já na primeira semana da Faculdade de Medicina, um colega meu desapareceu, sumiu. Depois ficamos sabendo que ele tinha sido preso num comício relâmpago dentro de um bonde da Carris, em que ele tinha sido denunciado por DOPS, o DOPS prendeu ele. Surpreendentemente, dias atrás eu vi ele na televisão em São Paulo. Ele está na USP, é médico sanitarista, coisa e tal. Ele fugiu para o Uruguai, para o Chile naquela época, fez medicina e voltou. Bom, então era um ambiente muito tenso, extremamente tenso. Uma das coisas que impressionava, por exemplo, no centro acadêmico, quando nós estávamos no 3º ano, eu entrei no centro acadêmico, vi uns pacotes no chão e eram impressos, com um português bem errado e um impresso de má qualidade, impressos na Albânia, com folhetos de esquerda, coisa e tal. Então, imagina a cabeça dos jovens o que aquilo fazia, né? Era muito confuso, porque tu tinha uma revolução militar de um lado e tu tinha uma invasão exterior no outro. E a gente não concordava com aquilo, então nós conseguimos brigar com os dois lados, né? Isso que era a parte ruim da história, a gente conseguiu, a maior parte de nós estava brigado com os dois lados. A gente era contra o governo militar e era contra também a invasão de ideologias do exterior, né? Houve várias prisões durante a faculdade de medicina. Eu tive uma colega, Marisa Tafarel, que ela era uma mulher linda, bonita, olhos azuis, loira, muito difícil na faculdade de medicina. Hoje não, hoje a faculdade de medicina está dominada pelas mulheres. Naquela época nós tínhamos só 6 colegas, mulheres. E era lindíssima. Então ela participava de todas as manifestações de esquerda e o choque vinha direto nela e batia nela, então ela chegava na segunda-feira toda cheia de hematomas. Isso é uma coisa que me marcou muito na faculdade de medicina. Mas eu vivi uma vida à parte, porque na realidade, desde o início, como eu entrava para a faculdade de medicina para fazer cirurgia cardíaca, já no primeiro ano eu me associei de uma forma sedutora ao professor Taufik Saad, da anatomia. E o doutor Taufik Saad me ensinou a abrir tórax de cachorro. Ele me ensinou, ele era cirurgião torácico, foi um homem extremamente importante, porque ele era um educador, em primeiro lugar, né? Foi catedrático de anatomia durante toda a vida. E o doutor, hoje ele tem 2, o filho e o neto, e agora o bisneto também cirurgiões cardíacos. Pois o doutor Taufik Saad me levou ao doutor Peri Rieti Correia, na fisiologia, e disse, esse menino aqui quer fazer cirurgia em cachorro. E eu lá não tenho condições, ele vai fazer aqui no teu laboratório. E o Peri Rieti Correia era muito duro, muito disciplinado, aceitou porque era o Taufik que estava pedindo. E chegou lá para mim e me mostrou qual é a mesa que eu ia poder operar os cachorros, os horários, etc. E pegou um balde e disse assim, esse balde está aqui, ele não está aqui e nem aqui, ele está aqui e aqui ele fica. E foi uma grande lição para mim, do ponto de vista de organização de vida. O professor Perico Rieti Correia foi impressionante, porque eu fiquei como monitor da fisiologia até o final do curso, depois dei aulas na fisiologia como monitor,
E certamente me ajudou muito, foi um aprendizado de disciplina, né? Operamos 200 cães na Faculdade de Medicina como estudantes, 200 cães. A minha equipe de cirurgia cardíaca nasceu toda do Dr. Luiz Alfredo Jung, meu anestesista, Dr. Renato Calil, que hoje é cirurgião no Instituto de Cardiologia, operava comigo, e vários cardiologistas clínicos. Bom, o curso se transformou, e eu comecei a pagar minha faculdade fazendo perfusão, no Cristo Redentor principalmente. O curso, como estudante, ele se transformou numa obsessão, porque eu comecei a gostar de medicina. E, primeiro, gostar de atuar, porque eu comecei a atuar desde o início, né? Eu me tornei perfusionista normal de 2 equipes aqui no segundo ano da faculdade. Aí eu ganhava dinheiro para pagar meus estudos. E mais do que isso, foi um período em que eu pude realmente me dar conta da importância prática da medicina. Quer dizer, eu estudava uma coisa que eu via acontecer lá no paciente. Fiz muito plantão de pós-operatório já a partir do 3º ano. Eu ficava junto com o médico de plantão e fui até o 6º ano assim. Tive professores que marcaram muito a minha vida. Vários professores, eu cito só alguns. Na medicina, naquela época, os professores eram realmente diferenciados, porque eles, vamos dizer assim, eles tinham um conteúdo histórico. Cada um ocupava uma cátedra e aquela cátedra era valorizada pelos que o antecederam na cátedra. Então, hoje a gente pergunta para os meninos quem foi Euríclides de Jesus Zerbini, ninguém sabe. É que foi o grande fundador da cirurgia cardíaca brasileira, fez a cirurgia cardíaca brasileira se tornar uma das 5 principais do mundo. Ninguém tem ideia. Eu estou falando do meu residente de cirurgia cardíaca. Não tem ideia. Então eu passo a cirurgia operando e contando história para eles valorizarem. Quem perde conexão com a sua história, perde conexão com o futuro. E isto, naquela época, a gente tinha pouca chance de fazer, porque os professores transmitiam isso com orgulho, né? Dr. Mário Rigato. Dr. Mário Rigato foi de uma importância fundamental na minha vida. Era um homem que tinha, primeiro, o dom da palavra, foi o melhor conferencista que eu assisti até hoje, e era um lord inglês. Nada o afetava. Eu lembro que, numa ocasião, ele tinha sido preterido para a reitoria da universidade e eu fui indignado visitá-lo, uma visita de apoio, dizendo é um absurdo, etc. E falei, ele ficou me olhando. No final, quando eu parei, dei uma chance para ele falar, ele falou: Lucchesi, como é que está a família? Tudo bem? Então, quer dizer, ele era o lord inglês, ele não entrava em assunto polêmico, ele sabia se conduzir, era uma coisa fantástica. Vários professores, Rubem Maciel. Rubem Maciel foi importantíssimo porque era um homem de postura, inclusive, era um homem de esquerda naquela época, era uma coisa muito difícil de acontecer. E ele tinha postura, foi um grande professor da universidade. Eduardo Faraco, também um grande professor que praticamente construiu ou retomou o Hospital de Clínicas como reitor, construiu aquele hospital que hoje é fantástico, criou a fundação que dirige o hospital até hoje. Mas teve um que foi especial do meu coração, se chamava Antônio Zambuja, Antoninho Zambuja. O Antônio Zambuja era um nefrologista e internista, ele era assessor, ou vamos dizer assim, era o primeiro professor da cátedra do professor Rubem Maciel. Quando o professor Rubem Maciel foi para a reitoria da Universidade Pan-Americana em Washington, ele assumiu a disciplina aqui. E ele era um sujeito extremamente bem-humorado e brincalhão, e me levava para ver os pacientes. Então, hoje eu sou diretor de São Francisco. A primeira vez que eu entrei no São Francisco para ver um paciente foi com o Rubem Maciel, foi com o Antoninho Zambuja. E ele tinha umas brincadeiras fantásticas. Eu me lembro que uma vez ele se falava que o Correio Brasileiro tinha melhorado muito com a Revolução. Aí ele disse: eu contesto isso. Escrevi 10 cartas
De mim para mim mesmo só recebi 9 de volta. Ele mandava as cartas para ele mesmo. Então ele era muito engraçado. E um conhecimento médico único, né? Eu lembro de uma situação muito engraçada. Naquela época, na Enfermaria 29, tinha uma, uma discussão de caso, inclusive com anatomopatologia, com todas as... que era um evento dentro da universidade, né? Tudo aqui na Santa Casa. A Santa Casa ainda tinha toda a Faculdade de Medicina aqui. E eu estava no 4º ano e era uma sessão anatomoclínica com o Dr. Fagundes como patologista. O Dr. Fagundes foi o grande patologista da época. E aí aconteceu uma história fantástica. Apresentam um caso, Rubem Maciel coordenando a sessão, apresentam um caso dificílimo, complicado, e ninguém sabia dar opinião, e cada um dizia alguma besteira e não saía nada. E o professor Fagundes sentado na mesa lateral com o laudo na mão da patologia, né? E só esperando para dar um veredito final. Aí o Antônio Azambuja ficava sempre no meio dos estudantes lá em cima, fazendo arruaça, conversando, brincando, etc. Aí a pouco o Rubem Marcelo disse: Antoninho, o que tu achas desse caso? Ora, professor, esse é um caso típico de tesaurismose, não sei do que, um nome complicado, que dá muito no lado esquerdo do Rio Congo, lá na África. Me surpreende que tem um caso aqui, coisa e tal. E o Fagundes ficou branco. Ficou branco porque era. Era. Aí, quando abriram coisa, abriram o anato patológico, o professor Rui Marcelo não resistiu, perguntou para o Antoninho, tu sabias desse diagnóstico? Não, professor, mas como é que então fizeram esse diagnóstico? Professor, ontem à noite estava eu em casa, abri o livro do Arson, pois caiu justo na página da tesaurismose. Claro que não era assim, ele tinha um conhecimento médico fantástico. Então, é uma história que eu considero assim uma delícia da Faculdade de Medicina da época. Hoje não se chega nem perto disso, infelizmente. Infelizmente, hoje nós estamos focados demais. Eu acho que a internet fez um mal muito grande para a medicina. Os nossos meninos hoje leem títulos, não leem artigos inteiros. Hoje eu peço para os meus residentes, olha, vamos revisar o artigo tal, o assunto tal. Aí eles vêm com 20 artigos que o Dr. Google fornece. Eles leram só os títulos e um resuminho inicial, mais nada. Ninguém lê um artigo perfeito. Livro de medicina não se compra mais, não se tem mais livro de medicina. E isso mudou completamente daquela época para hoje. Eu terminei a Faculdade de Medicina, apesar de sair muito, andando de um lado para o outro, trabalhando como perfusionista e já entrando em cirurgia e etc. Terminei no dia 4 de dezembro de 1970, fui contratado no Instituto de Cardiologia como chefe da Unidade de Medicina Experimental, fazia cirurgia em cachorro e pesquisa em cachorro. Fui contratado de imediato e eu lembro bem que os meus colegas que me criticavam, porque tu está fazendo um monte de coisa e tal. No ranking de notas, no final do curso, eu entrei em 7º lugar. Então, valeu muito aquele envolvimento, valeu demais aquele envolvimento. E os colegas que criticavam, está tudo lá em 110, 120. Eu acho que eu fiz uma boa faculdade de medicina. E certamente o fato de, durante a faculdade de medicina, ter frequentado, por exemplo, a partir do 2º ano, eu passei a frequentar o Dr. Adib Jatene em São Paulo. Aconteceu uma coisa, eu estava fazendo aquela máquina de circulação extracorpórea na oficina de um tio meu, azeite de soja Merlin. Eles tinham uma oficina na fábrica de azeite de soja. E aí eu fabriquei uma máquina dessa corpórea, olhando em fotografias, conseguindo informações pelo Décio Corman, que era meu professor, que me fez fazer medicina, que estava em São Paulo com o Adib Jatene. Eu ia para lá, ficava na casa dele, aí nós íamos comprar motores, comprar as coisas que precisavam. A unidade de pesquisa da URGS me deu R$700, lembro como se fosse hoje, não eram reais, 700 cruzeiros, que deu para comprar os motores da máquina dessa corpórea, construir a primeira máquina dessa corpórea aqui, e usava no cachorro.
Um dia, eu estava no início do segundo ano, no início do terceiro ano da Faculdade de Medicina, era época de férias, veio o Adib Jatene para cá para apresentar um oxigenador que ele tinha feito, mas que tinha sido inspirado no oxigenador que usavam na cirurgia cardíaca em Curitiba, quando eu assisti a primeira cirurgia lá. Porque um dos rapazes, o Luiz Carlos Bento de Souza e o Hélio Magalhães, tinham desenhado um oxigenador. E os dois faziam parte da equipe do Dr. Adib ali. E uma das coisas que aconteceu, que foi extremamente interessante, que o Adib veio mostrar o oxigenador que ele lançava no Brasil, que era um oxigenador reutilizável, ou seja, viabilizou a cirurgia cardíaca, que não dava para, naquela época, para se importar nada, não se tinha importação. E aí aconteceu uma coisa fantástica. Eu fui assistir a palestra. Eu tinha recém terminado o segundo ano. Terminada a palestra do Dr. Adib na Associação Médica, que era aqui no centro, no edifício União. Perguntas. Ninguém fez pergunta. E eu estava sentado lá atrás. 18 anos de idade. Fiz duas perguntas para o Dr. Adib. Primeiro, queria saber onde é que voltava o oxigenador, o sangue para o oxigenador, aspirado no campo. Esqueci de mostrar. E segundo, se não contaminava o fato do oxigenador ser aberto. Ele disse, bom, o campo é aberto e não contamina a sala de cirurgia. Então foi muito interessante porque quando terminou a palestra dele, ele mandou me chamar. E veio o Dr. João Batista Pereira, que era o anestesista da época, e que depois trabalhei anos com ele no Instituto. O Dr. João Batista disse, olha, o Dr. Adib quer falar contigo. Eu fui lá e disse, tu é o meu amigo do Décio, do Luiz Carlos, a turma dele, né, que estava lá. Sim, amanhã eu vou com vocês lá operar um cachorro. Pois no dia seguinte, ele foi comigo para a fisiologia e operou um cachorro. Como a máquina estava muito ruim, ele me ajudou, foi para a oficina e torneou melhor os meus roletes lá para que funcionasse melhor. Bom, 2 dias depois ele foi embora, ele disse para mim assim, em julho, em São Paulo. Então, em julho, vai para São Paulo. Então, em julho, férias de julho, peguei um ônibus aqui, cheguei em São Paulo, uma malinha, pouco dinheiro, fui até o Instituto de Cardiologia, que hoje se chama Dante Pazanese. Entrei lá com a minha malinha e disse, olha, eu vim aqui estagiar com o Dr. Adib Jatene. O dormitório é aqui no segundo andar. Vê a cama que estiver vazia, bota a tua mala lá. E onde é que está o Dr. Adib? Está operando a Beneficência Portuguesa. Onde é que fica? Bom, na época não tinha nem a 23 de maio. Tem que subir aqui, entrar aqui, Rua Tutóia, não sei o que lá. Não. Consegui chegar na Beneficência Portuguesa. Bloco cirúrgico, parece que era o 7º andar, o 11º andar, não me lembro. Subi lá, entrei na sala do Dr. Adib e o impacto de sala de cirurgia, né? Fiquei encostado na parede. E o Dr. Adib olhava por cima dos óculos, olhava para mim. Daqui a pouco ele parou e disse, Gaúcho, entra aqui. Celísia, vai ensinar ele a se escovar e trazer ele para... Então, foi a minha entrada na cirurgia cardíaca em julho do segundo ano da Faculdade de Medicina. Bom, a partir daí, todas as minhas férias eu passei com o Dr. Adib em São Paulo e no 6º ano ele me convidou para ficar lá. Quando chegou no final do 6º ano, eu estava decidido fazer residência lá. Um dia o Dr. Adib me chama, fiz o estágio optativo do 6º ano lá com ele. A gente podia passar 6 meses fazendo estágio optativo em algum lugar. Então eu fiquei lá com ele na Beneficência Portuguesa e no Dante Pazanese. Bom, o Dr. Adib me chama e me diz assim, o Kesi, deu um enorme problema no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre, começou a funcionar há pouco. Tu estava lá, tu fizesse as válvulas lá, etc. As primeiras válvulas foram feitas lá, foram feitas por ti, etc. Porque durante o final de curso, eu na oficina do Instituto de Cardiologia, eu construía as válvulas, que tem pacientes até hoje, usando válvula de bola, era uma bolinha de silicone dentro de uma gaiola, né? E deu um problema que o Dr. Ivo Nesralla ficou sozinho, porque os outros se separaram dele, saíram de lá, e ele está precisando de gente. Tu volta hoje, teu lugar aqui está garantido, mas bota o teu pé lá, porque é importante no futuro. Se não der certo, tu vem. E eu vim para cá e aqui fiquei. Então, fiquei no Instituto de Cardiologia 26 anos. Né?
E fui contratado no dia 4 de dezembro como médico no Instituto de Cardiologia. E aí comecei minha trajetória aqui. Mas basicamente minha faculdade de medicina foi muito divertida e muito animada, com todas essas idas e vindas, com pouco dinheiro no bolso e andando de ônibus de um lado para o outro e vendo cirurgia em São Paulo, fazendo plantão, como eu não tinha nada que fazer em São Paulo, né? Eu passava a noite dentro do hospital, né? Foi muito divertido. Bom, aí quando eu comecei no Instituto de Cardiologia, eu tinha 22 anos de idade, né, formado, e fui contratado já como médico do Instituto de Cardiologia, mas também fazendo residência. Fiz a residência em cirurgia cardíaca com o Dr. Ivo Nesralla durante 4 anos e fui chefe da unidade de pesquisa do Instituto de Cardiologia. Naqueles 4 anos a gente montou a unidade de pesquisa. Lá se fabricou válvulas cardíacas, se fabricou máquinas de circulação extracorpórea, porque naquela época nós tínhamos um grave problema, não se podia importar, o governo militar trancou todas as importações. Então, por exemplo, não existia computador aqui, não existia nada de... Tudo era material nacional. E as válvulas cardíacas que chegavam do exterior vinham trazidas pela Varig, os marcapassos. A gente pedia para o comandante da Varig, eles compravam numa farmácia em Nova York e traziam para os pacientes aqui. Então era muito difícil. Por isso que a Adib Jatene foi, junto com o Zerbini, os grandes incentivadores da nossa especialidade, porque começaram a construir aqui todo o material necessário para a cirurgia. E nós éramos independentes, fazíamos toda a circulação extracorpórea. O Décio Corman, que é o meu velho professor do cursinho pré-vestibular, começou a fazer marca-passos. Nós, durante muitos anos, usamos marca-passos feitos pelo Décio. É só o que existia no Brasil. Depois, mais tarde, que esse material começou a entrar do exterior. Mas o Dr. Adib Jatene foi extremamente importante porque ele ensinou as pessoas. Eu fiz uma filial dele aqui no Instituto de Cardiologia. E nós temos milhares de pacientes operados com válvula feita naquela época, ainda vivos, ainda vivos. São 45 anos isso, né? Então imagina como isso foi importante para a comunidade, né? Bom, aí eu fiquei no Instituto como responsável pela unidade de pesquisa e residente até o 4º ano, terminei a minha residência, fiquei na equipe como cirurgião e ao completar 5º ano de formado, eu fui então fazer minha formação no exterior, nos Estados Unidos. Isso era um rodízio entre nós, os cirurgiões do Instituto de Cardiologia. O Dr. Ivo Nesralla era o chefe, o Dr. Paulo Prates era o mais velho, um pouco adiante de mim. Depois o Dr. Renato Khalil e eu no mesmo nível, que nos formamos na mesma época, mesma turma. E aí então cada um de nós rodou e eu fui para a Universidade do Alabama, em Birmingham, fazer minha formação. Fiquei 2 anos lá como fellow. E esses 2 anos foram extremamente importantes na minha vida, porque ali eu caí num sujeito também disciplinado, que era o Dr. John Kirkland. O John Kirkland era a vaca sagrada da cirurgia cardíaca naquele momento. Ele era um sujeito da Mayo Clinic, ele era professor titular da Mayo Clinic, que fez a primeira série de cirurgias com circulação extracorpórea, em 1955. Ele tinha conseguido sobrevida inicial com essa corpórea. Ele operou os primeiros 5 casos, 3 sobreviveram, e ele disse, um dia a mortalidade vai ser 0. E aí ele começou, foi uma época muito rica da cirurgia cardíaca, e eu fui para o Alabama, e já com ele, tinha saído da Mayo Clinic e tinha ido para o Alabama, a Universidade do Alabama em Birmingham. Por quê? Porque ele dizia que a Mayo Clinic tinha envelhecido e não estava mais investindo em inovação, etc. Só que ainda na Mayo Clinic, ele tinha feito uma conexão. A Mayo Clinic fica em Rochester, na Minnesota, que fica a 17 quilômetros da fábrica IBM, a primeira fábrica IBM grande. E eles estabeleceram um cabo da fábrica até o hospital e criaram a primeira UTI completamente monitorizada, completamente computadorizada. Então, por exemplo, o monitor, eram monitores de computação, né? Cada leito, por exemplo, o sangramento do paciente por dreno era pesado e o computador, com a bombinha, repunha a quantidade de sangue que tinha saído. Era tudo automático.
E ele desenvolveu isso com a IBM. Quando ele foi convidado para ir para Alabama, e ele largou a universidade, largou a Mayo Clinic, ele andou rodando antes. Ele primeiro tinha uma vaga na Harvard, e ele foi aplicar para a vaga, mas chegou lá e disse que o cirurgião que está se aposentando disse para ele: eu acho que esse serviço deve morrer quando eu morrer. E aí ele disse assim: essa universidade não está pronta porque eu preciso fazer inovação. E não aceitou e foi para o Sul trabalhar com George Wallace. George Wallace era o governador do Alabama, que tinha sido eleito na primeira vez contra os negros, uma enorme luta racial, Ku Klux Klan, etc. E depois ele foi eleito na segunda vez contra os brancos, lutando, destruindo o Ku Klux Klan, destruindo todo. Ele virou completamente, por uma razão. Ele levou um tiro e ficou paraplégico. E ficou sozinho, perdeu a mulher, coisa e tal, largou dele. E ele mudou a cabeça, abriu o horizonte dele, ele se deu conta da burrice que ele estava fazendo. E, no primeiro mandato, ele foi para a porta da Universidade da Alabama, em Tuscaloosa, para não deixar os negros entrarem. No segundo mandato, ele foi para a porta da universidade, já de cadeiras de rodas, para exigir e proteger os negros para entrarem. Foi uma coisa assim. Então, eu aprendi muito nessa época. Eu cheguei no Alabama e no refeitório ainda tinha a divisória, onde no chão se via a marca, os negros para lá, os brancos para cá, no refeitório da universidade. E eu não sabia nada daquilo e eu sentava no meio. Aliás, achava os caras muito mais divertidos, né? Porque os brancos do Alabama são os chatos, são os caras muito duros do Sul, né? E lá pelas tantas eu estava integrado na comunidade, eu tinha levado fita de samba, era uma confusão, a gente fim de semana passava junto. E aí um residente me chamou e me disse, o residente-chefe me chamou e disse: não deve conviver tanto com os negros. E eu disse: ó, me desculpe, mas eu não vou mudar a minha origem, eu sou de um país que tem muito menos racismo que vocês. Ainda tem racismo, mas não como vocês estão. Esse residente, um dia, cometeu um ato racista dentro da sala de cirurgia, foi posto para a rua e eu assumi o lugar dele como residente-chefe. Então foi uma lição muito grande. O Dr. Kirkland era um sujeito extremamente justo e ele tinha uma pretinha que era o circulante de sala. E a Ali eu me lembro como se fosse hoje, ele cuidava da pretinha, ela cuidava dele, todas as coisas, tudo, era uma senhora já com mais idade. E esse cara foi agressivo com ela e não viu que o Kirkland estava atrás. Ele só olhou para o cara e disse: out, Fernando, você assume o lugar dele. Então eu vivi o racismo da Alabama e a forma como as coisas aconteceram lá. Sabe, aquilo foi extremamente rico para mim porque a gente observa o que é um ambiente agressivo e o que é, como se pode viver mal num ambiente agressivo. Então, graças a Deus, aí entrou George Wallace, virou completamente a universidade e os meus melhores amigos lá até hoje são esses caras da minha roda de samba, que volta e meia eu tenho que voltar lá para fazer uma roda de samba com eles. Bom, a formação na Universidade da Alabama foi importante. Eu fiquei 2 anos lá, depois de 4 anos de residência aqui. E foi extremamente importante, porque lá eu realmente me tornei cirurgião. O Kirkland era metódico como professor, exigia muito da gente. Para te ter uma ideia, eu como residente de primeiro ano, às 4h30 da manhã eu tinha que estar no hospital. E quando ele chegava às 6h30, eu tinha que ter visto todos os pacientes e dar um relatório para ele. Bom, eu nunca esqueço que naquela época, um dia, eu peguei no sono no banheiro, sentado, caí, me esborrachei no chão, peguei no sono, no banheiro. Quer dizer, a gente trabalhava no limite da força. Mas foi extremamente importante para mim aquilo, pela disciplina, pela forma como as coisas aconteceram. De lá eu voltei, o Dr. Adib Jatene me convidou para ficar com ele em São Paulo. Foi uma decisão complicada e difícil, mas eu era casado com a filha de um diretor e proprietário de hospitais em Porto Alegre, que chama
Jair Boeira de Almeida, que era dono do Grupo Hospitalar Conceição. 4 hospitais, 2.000 leitos, essa coisa toda. E dias antes de eu ir aos Estados Unidos, meses antes, houve intervenção no hospital pelo governo militar e foi desapropriado o hospital. Então a minha saída do país já foi complicada. Eu tive que ir à Comissão Geral de Investigações para provar que eu não estava fugindo para o exterior com dinheiro. Aliás, não tinha dinheiro nenhum. E tive que me reportar durante todo o tempo que eu estava no exterior, cartas periódicas para a Comissão Geral de Investigações para dizer onde estava. Quando eu voltei, meu sogro morreu em seguida e eu não pude ficar em São Paulo, eu era casado com a filha mais velha, tive que ficar aqui dando uma assistência para a família. Aí fui ao presidente da Comissão Geral de Investigações, que dizia que meu sogro tinha dinheiro nos bancos da Suíça, e como eu voltei e encontrei só dívida para pagar, fui falar com o general, presidente da CGI, Comissão Geral de Investigações, AI-5. Sentei com ele no Rio de Janeiro e disse, general, vim aqui saber o número da conta no Banco da Suíça, porque eu preciso pagar as contas todas lá. E ele disse para mim assim, ele baixou a cabeça e disse para mim, infelizmente, não era verdade. Tente sobreviver. Foi a frase lapidar que eu recebi dele. Esse general depois entrou em desgraça no governo, ele foi preterido pelo Figueiredo e ele estava muito mal. E eu fui visitá-lo no Rio de Janeiro, com solidariedade, para ver como é que ele estava sobrevivendo. E eu disse para ele, agora que o senhor está do outro lado do balcão, o senhor reconhece minha dor? Foi muito difícil, foram anos muito difíceis, muito difíceis. Essas recordações são da história que vai se fazer, né? E é uma parte importante da minha história, porque influiu na minha vida toda. Eu me tornei um democrata fanático por isso. Eu não admito nenhum tipo de extremismo, porque realmente isso machuca as pessoas, a gente fere pessoas que a gente nem imagina onde estão. E foi muito difícil isso para mim. Eu tive um momento em que o hospital tinha sido... Foi logo depois que eu cheguei dos Estados Unidos, e já trabalhando como cirurgião no Instituto de Cardiologia, eu tive um momento em que um oficial de justiça chegou na minha sala, na minha casa, bateu de manhã para me entregar o mandato judicial para minha mulher, que era diretora do Hospital Cristo Redentor. A cobrança de imposto de renda, que era devido ao hospital, eles tentando transferir para os diretores. E a minha mulher estava grávida do meu primeiro filho e tinha tido sangramento e ficou de cama 4 meses. E ela estava de cama e o médico, na época, só dizia, não deixa nada interferir, não deixa, não. E o oficial de justiça veio e insistiu e batia na minha porta todos os dias. Um dia eu peguei um revólver, toquei na barriga dele e empurrei ele de volta. Essa é a parte mais dura da minha vida. Eu me dei conta de que eu tinha transgredido a regra. Eu liguei por sorte, tinha um sujeito que era... A irmã dele tinha sido operada no Instituto de Cardiologia, que era o superintendente da Polícia Federal. Eu liguei para o sujeito e ele me disse, vem cá logo. E ele, o superintendente da Polícia Federal, ligou para o juiz e disse, tira esse oficial de justiça aí, porque senão eu não vou prender ele. Vocês veem a importância da Polícia Federal na época. Eu fui investigado, meus pais de Farroupilha foram ver o que eu tinha em Farroupilha. Mas era uma família simples, classe média, que se mudou para Porto Alegre, né, depois da aposentadoria do meu pai. Foi muito duro, muito duro. Mas a gente sobrevive, a gente passa por tudo. Depois fiquei no Instituto de Cardiologia, então, como médico, fiquei 26 anos, cheguei a ser diretor do Instituto de Cardiologia. Aí construí lá uma área de pesquisa sólida, que até hoje está andando, anda bem, e fiz mais, remontei o Instituto de Cardiologia quando eu assumi no governo Simon como diretor,
Eu reconstruí o Instituto de Cardiologia, dobrei o tamanho do instituto, fiz lá uma enorme... Assumi o prédio do lado, que era o prédio da biometria. O instituto não tinha mais para onde crescer, então assumi o prédio do lado e fiz uma torre. E hoje o instituto está no tamanho correto. Até o dia que eu inaugurei. No dia da inauguração, o Dom Vicente Scherer estava sentado na primeira fila. Ele era o único sentado. Estavam lá Dib Jatene, Zerbini, todo o nosso pessoal do Instituto, Nesral. E quando terminou os atos de inauguração, o Dom Vicente me fez sinal, me chamou e disse: sua missão aqui agora terminou, venha comigo para a Santa Casa. Aí eu vim para cá, para São Francisco, assumi como diretor aqui e estou aqui desde então, 20 e tantos anos também. E construí aqui um bom centro de cardiologia, hoje reconhecido no país todo. Essa é uma história que eu considero extremamente importante para o país, porque o INAMPS, na realidade, foi quem preparou o país para o SUS depois. Eu sou da época ainda dos IAPs, dos Institutos de Previdência, que funcionavam bem, mas que com o governo militar foram unificados os institutos e todos levados a Brasília. Então todo o dinheiro do instituto ficou em Brasília e Brasília passou a dominar o INAMPS brasileiro, foi criado o INAMPS. Bom, em alguns lugares funcionou bem, em outros lugares onde a estrutura era ruim funcionou muito mal. Aqui no Rio Grande a estrutura era boa, mas nós não tínhamos um número de hospitais públicos adequados. Nós temos pouco hospital público. No Rio de Janeiro, onde tudo era hospital público, um era o hospital dos aposentados, eram os IAPs, então um era do IAPFESP, o outro era não sei o quê. Lá no Rio ficou tudo INAMPS e todos os hospitais públicos, então ficaram bem atendidos, com o INAMPS cobrindo toda a saúde. Aqui nós não tínhamos hospital público. O único hospital que ficou público foi o Conceição, que estava com uma série de problemas na época. Bom, existia, por exemplo, uma coisa chamada Fundo Rural. Fundo Rural era o financiamento da saúde do agricultor, paupérrimo. Os pacientes de Fundo Rural internavam como indigentes na Santa Casa aqui. Eram como indigentes. Não tinha outra forma. E o INAMPS teve que absorver toda essa gente. E não tinha recurso para isso. Então, as escolhas de Sofia eram diárias. Diariamente tinha que se escolher o que fazer. E qual paciente absorver, essa coisa toda. Mas foi se organizando. Nós tivemos bons momentos do INAMPS aqui. Em 1985 a 90, o Osmar Terra assumiu o INAMPS aqui. Ele vinha de uma experiência de médico cardiologista em Santa Rosa, depois voltou a ser prefeito de Santa Rosa depois desse período, e mais tarde deputado, etc., sempre ligado à área da saúde, e ele conseguiu colocar uma estrutura de saúde adequada no INAMPS, com estatística adequada, epidemiologia, etc. Então ele conseguiu estruturar o INAMPS. Paralelamente, nós tivemos um ministro da Previdência, que foi o Jair Soares, que foi primeiro um bom secretário da Saúde aqui, um grande secretário de Saúde, que criou uma estrutura dentro da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, não só de assistência, mas também de estatística. O Departamento de Estatística da Secretaria de Saúde era o melhor do Brasil e a prevenção foi instalada de uma forma adequada, tanto é que todos aqueles técnicos da época, o SANAI, Tigre, etc., estão todos na Organização Mundial de Saúde, ou OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. E dali saiu o Dr. Germano Bonot, que foi a sequência do Dr. Jair. O Dr. Jair, além de um grande secretário, depois foi um bom governador. Mas antes, no interregno, ele foi ministro da Previdência. E como ministro da Previdência, ele realmente se organizou o INAMPS de uma forma muito bem estruturada. Ele foi, porque na época a saúde era ligada ao Ministério da Previdência, não era o Ministério da Saúde que assumia. O Ministério da Saúde fazia só a prevenção. Bom, a sequência disso foi que, no final dos anos 80, início dos anos 90, a estrutura do INAMPS se consolidou e lá em 95
não, em 92 que foi criado o SUS, a partir da estrutura do INAMPS. Bom, o SUS eu considero a melhor estrutura já feita. É uma estrutura formal espetacular, que dá atendimento universalizado a todos os pacientes em todas as áreas. São pouquíssimas áreas que o SUS não atua. O grande problema do SUS foi sempre o financiamento. Já desde a época do INAMPS, eu lembro bem, a gente atuava no Instituto de Cardiologia, 70% era INAMPS. Quando chegava em outubro, quebrava o INAMPS, faltava o dinheiro, aí nós tínhamos outubro, novembro, dezembro, a míngua, cuidando para não operar pacientes e aumentando a lista de espera, deixando os pacientes na lista de espera. Nós chegamos a ter no Instituto de Cardiologia naquela época 1.000 pacientes na lista de espera para operar, para fazer cateterismo e 500 para fazer cirurgia cardíaca. Então era muito difícil para os hospitais, foi um período muito difícil para os hospitais, porque sempre foi a questão do financiamento. Então, se pegar assim o INAMPS e a transição para o SUS, na realidade, a estrutura do SUS ela foi montada em cima da estrutura que o INAMPS tinha criado, que era uma estrutura de muito boa qualidade. Muitos dos nossos técnicos aqui ajudaram, tanto é que o Bandarra, por exemplo, que era o chefe da nossa computação aqui, ficou chefe do DataSUS, que trabalhou com o Bonô toda a vida. Então, realmente, a gente contribuiu muito e nos esforçamos muito para que funcionasse esse sistema. Hoje, por exemplo, aqui na Santa Casa, nós temos uma porcentagem de 60% de pacientes SUS e 40% de convênios na cirurgia cardíaca. No geral, são 70 a 30. Então, se considerar esses 70 ou 60 na cirurgia cardíaca, eles geram 30% a 40% do orçamento, enquanto que os outros geram 60% a 70% do orçamento. Ou seja, nós somos intrinsecamente dependentes dos pacientes de convênios e coisas. E os hospitais que ficaram 100% SUS faliram todos, estão todos falidos. Porque nós chegamos a ter em algumas áreas 300% a 400% de defasagem em preços dos procedimentos. Eu vou te dar um exemplo concreto. Nós sempre operamos criança a vida toda, claro que o custo foi aumentando, foi agregando tecnologia e sofisticação, mas nós estamos há 14 anos com o preço de uma cirurgia cardíaca de um neonato congelado, hoje, congelado. É o mesmo preço de 14 anos atrás. Bom, para as cirurgias mais complexas, a defasagem é 400% hoje. Bom, então não tem como. O que aconteceu? Nós tínhamos 60 centros no Brasil operando crianças. Hoje são 8. E essa semana serão 7, porque nós mesmos aqui na Santa Casa estamos nos obrigando a fechar a cirurgia para pacientes de maior complexidade. Porque os hospitais foram falindo, foram perdendo a capacidade instalada. Então, se eu te disser que eu tenho saudade de INAMPS, eu tenho saudade de INAMPS. Primeiro porque os ministros que administravam INAMPS, os próprios presidentes de INAMPS, etc., eram muito acessíveis. A gente ia lá e era recebido por eles. Eles vinham aqui nos visitar e discutiam os problemas conosco. Hoje não. Hoje nós passamos agora, esse último ano, praticamente, desde o início do governo da Dilma, sem contato com o ministro Quioro, que não nos recebeu e não fez nenhum movimento no sentido de atenuar o problema que nós vivemos. Fizemos audiência pública em Senado, fizemos audiência, até mais do que isso, fizemos até uma sessão plenária do Senado e não tivemos nem resposta, o ministro nem apareceu, apesar de convocado. Então, eu tenho saudade do INAMPS. Eu posso dizer que eu tenho saudade do INAMPS, porque a estrutura era mais simples, era menor, era mais limitada. Eu acho que a municipalização foi um risco, porque o SUS estabeleceu a municipalização, ou seja, o governo, se a gente pegar da época do SUS para hoje, na época do SUS, o governo federal financiava 67% da saúde brasileira. 67%. Agora, o governo está com menos de 30%. O governo federal saiu da saúde.
e transferiu para quem? Para o município. Então os municípios estão todos quebrados porque assumiram uma carga que não tem como sustentar. E veja, o próprio município de Porto Alegre gasta mais de 30% em saúde, né? Então deixou de fazer outras coisas, segurança sumiu também, etc., por causa desse repasse do governo federal para os governos municipais. Então, o SUS vem com a marca da municipalização, que, no meu entendimento, deu errado, porque o governo federal mudou de plano pelas tantas e não avisou os russos, né? Então, veja, nós estamos com os municípios hoje todos quebrados e sem condições de prestar boa qualidade de saúde. Eu acho que no INAMPS, na época, não acontecia. A gente tinha portas abertas, a gente discutia, a gente entrava, quebrava em outubro, mas por falta de financiamento. Ele tinha que batalhar para conseguir resolver, etc. Mas os municípios estavam todos ativos, não tinham a carga que tem hoje. Se eu tivesse que comparar, eu acho que eu sou um saudosista de muitas coisas. Eu sempre tive consultório, sempre atuei em consultório por força de um conselho do Dr. Zerbini. O Dr. Zerbini dizia que tinha que fazer consultório. O Dr. Zerbini fez consultório até uma semana antes de morrer, aos 83 anos de idade. A verdade é o seguinte, o consultório tem uma marca importante, é a tua interface com o paciente, é o momento que o paciente fala contigo e se expõe, e a gente tem, na realidade, nós cirurgiões principalmente, passamos a ter contorno, tem rosto, tem mão, tem pé, o paciente passa a ser um ser humano. E não é o sujeito que a gente entra lá, opera e está pronto. E eu, de uns 10 anos para cá, 12 anos para cá, eu tive uma transformação importante na minha forma de atuar no consultório. Eu observei assim a necessidade da população de que o médico entrasse em temas de espiritualidade e saúde, que o médico se dedicasse também a cuidar dos aspectos religiosos do paciente, etc. E também na própria anamnese, que eu faço perguntas como: o senhor está feliz? Bom, isso é impressionante, porque não é raro que a gente termina a pergunta e o cara se debulha em lágrimas na frente da gente. Então, eu acho que o médico tem que ser intrusivo, ele tem que entrar na vida do paciente, ele não pode ficar com aquela barreira, ele tem que se envolver com o paciente. Eu tenho várias situações que eu vivo em consultório que mostram claramente, eu, por exemplo, antes de indicar uma cirurgia no paciente, eu digo, bom, aqui está tudo certo, a cirurgia está certa, Unimed, ou seja lá, SUS, coisa e tal, está tudo certo. Agora, tu tem que te preparar espiritualmente para a tua cirurgia. A tua crença, seja ela qual for. E a minha surpresa é que hoje, muito raramente, as pessoas não têm uma crença. É a realidade absoluta, eles têm crença. E eles se envolvem com a sua crença. Então, fiz aqui uma pesquisa, no nosso centro de pesquisa aqui da Santa Casa, quantos pacientes, na véspera de uma cirurgia cardíaca, quantos pacientes gostariam que o médico se envolvesse e falasse com eles sobre, endereçasse o assunto espiritualidade antes da cirurgia? 75%. Quantos médicos se envolveram e falaram? 15%. Então, perguntamos a mesma coisa para o médico. Você acredita em Deus? Acredita 90 e tantos por cento. Que é mais ou menos o número nacional. 95% dos brasileiros acreditam em Deus. 75%, quase 80% tem um credo religioso, inclusive. Bom, e os médicos? Você acha importante que seja falado para o paciente sobre espiritualidade? Todos acham. Você fala? 15% só falam. Então, existe um gap nessa. E por isso eu mudei muito a minha forma de atuar. Eu procuro ver o paciente integral, não é só dar medicação. Eu tive uma situação que eu aprendi muito. Um casal chegou para mim, um casal de mais idade, e eu vi que ela se queixava de uma hipertensão mínima, vagabunda, que eu dei lá um remedinho, resolvi, mas eu vi que eles estavam muito tensos. Eu perguntei, o que está havendo com vocês? Ele é uma pessoa muito conhecida aqui da comunidade, e aí eles dois muito deprimidos porque o filho estava numa lista de espera de transplante de fígado.
E a neta, bipolar, tinha se contaminado com AIDS no hospital psiquiátrico. Então tinha uma neta idética, um filho na lista de espera do transplante de fígado. E o que tu pode fazer para isso? Tu vai dar remédio? Que remédio vai dar? Eu disse, olha, eu tenho uma sugestão, que é a única que eu conheço. Levantei, botei uma cadeira no meio deles. Vamos rezar juntos, nós três. Vamos, para que essas coisas melhorem, para que vocês suportem melhor isso. E com palavras espontâneas, digam o que quiserem. Bom, no dia seguinte eu recebi uma corbelha de flores desse tamanho, imensa, em casa, com um bilhetinho assim. Obrigado pela melhor consulta da nossa vida. Então, eu aprendi muito com isso. Os pacientes não precisam de remédio, muitas vezes, precisam de uma palavra. E isso eu faço consultório com afinco, com cuidado. Eu faço consultório há 40 anos e estou muito satisfeito porque pacientes de 25 anos que eu operei, 25 anos atrás, voltam ao consultório, 25 anos depois. Então, é uma forma também de contato com a sociedade, conhecer as pessoas, né? Eu diria que a minha atuação docente foi uma palavra decepcionante. Eu esperava mais de mim como professor, mas realmente nunca tive muito estímulo para isso, porque fui vendo aos poucos a piora do envolvimento dos alunos com os médicos, com os professores médicos, entende? Então, por exemplo, tu entrar numa sala de aula, a meninada ficar namorando aos beijos no fundo da sala, fumando e se jogando papelzinho no outro, e os outros todos no celular, isso aí chegou no meu limite, sabe? Eu fui professor na pós-graduação da URGS e na Faculdade Federal de Ciências da Saúde, na universidade agora, eu fui professor a vida toda de cirurgia. E eu não acho que nós fizemos um bom trabalho, porque nós não melhoramos esses meninos, sabe? Eles chegam para a residência muito despreparados, muito mais despreparados do que nós chegamos, do que a nossa época. Talvez a culpa seja nossa, eu tenho que fazer, por isso que eu digo que é decepcionante. Não sei se o enfraquecimento das universidades ao longo dos anos tenha sido a causa principal do desprestígio do professor. A figura do professor na minha época, puxa, a gente colocava o professor como um deus lá em cima, né? Tu via um professor num restaurante, tu tinha medo de chegar e cumprimentar. Então, um respeito, uma coisa, né? Hoje os caras nem sabem teu nome. Termina uma aula, eles não querem saber quem foi o sujeito que passou lá e deu uma aula para eles. Numa das aulas que eu dei sobre cirurgia cardíaca pediátrica aqui na universidade, das últimas aulas antes de eu me aposentar, mostrei a cirurgia no neonato, como a cirurgia é feita, etc. Parada da circulação, congelamento da criança, depois a recuperação. E nós temos uma grande experiência disso. Eu tenho um serviço pediátrico que é sob minha responsabilidade aqui no Hospital Santo Antônio. Nós fazemos 400 cirurgias por ano e fazemos 130, 140 neonatos, recém-nascidos, com menos de um mês de idade, um dos grandes centros do país. Então seria um momento de um estudante de medicina se agarrar no cara que está aí na frente, né? Porque é um cara importante. Eu vou lá em São Paulo, eu sou importante, eu dou aula, coisa e tal. Mas na minha faculdade aqui, os caras ficaram brincando, coisa e tal. Daqui a pouco um sujeito levanta a mão e diz, doutor, com o SUS do jeito que está, isso que o senhor está ensinando, em que vai servir para mim? Eu parei, pensei e disse, certo, tem razão, acho que para ti nada. Encerrei o capítulo. O que eu vou dizer para nada? O que eu vou dizer para ele? Realmente, para ti nada. E encerrei o capítulo. E aquele dia eu decidi me aposentar. Porque, puxa vida, foi numa aula do cursinho pré-vestibular
que eu vi um circuito de circulação extracorpórea, que eu mudei minha vida. Não poderia ter sido uma aula dessa que mudasse a vida de um garoto desses? Se eu tivesse conseguido mudar a vida de um garoto desses, eu dizia, valeu a pena. Mas não foi assim. Não foi na universidade que eu mudei a vida de pessoas, eu mudei dentro da minha sala de cirurgia. Os meninos, esses que pediam estágio, que vinham para cá e tudo, eles sempre foram abrigados. Eu tenho estagiário de 6, 7 universidades aqui nas férias. E esses eu me dedico, porque eu sei que daí vai sair alguém. Eles estão fazendo o que eu fiz, de passar as férias dentro de um hospital. Então, esses eu me dedico. Mas na faculdade de medicina, eu te confesso que foi duro. Eu acho que a tendência é pendular, piora, depois melhora. Eu acho que vai ter outros momentos. Mas realmente, viu, eu acho que eu podia ter sido melhor como professor. Eu sempre me envolvi em associações, mas principalmente das sociedades de especialidade. Eu fui da direção da Sociedade Brasileira de Cardiologia, agora ainda tenho um cargo na sociedade. Da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, eu tenho uma liderança nacional, principalmente nos aspectos políticos, agora, por conhecer mais deputados e senadores, então tenho ido muito a Brasília para tentar reverter essa questão, por exemplo, dessas crianças que estão morrendo sem tratamento. Agora, na atividade assistencial, na atividade sindical, eu nunca tive envolvimento direto, mas votei todas as vezes e fui sindicalizado a vida toda. Nunca abri mão de ser sindicalizado. Eu sou sindicalizado, eu acho que isso é uma postura fundamental do médico. O médico tem que seguir a sua classe. O médico tem que ser respeitado pelos seus pares e tem que respeitar os seus pares. Eu tenho uma enorme admiração, por exemplo, pelo presidente. Tem vários presidentes no passado dos sindicatos que foram importantes. Primeiro, o próprio na época da Revolução, o sindicato era muito guerreiro, nós tínhamos muitas dificuldades. E depois, mais adiante, quando nós entramos já nessa fase atual, o Argolo tem sido uma luz nesse caminho, porque ele realmente tem uma postura muito sóbria e extremamente forte. Então a gente tem muito orgulho dessa gente, sabe? Mas, na realidade, eu acho que hoje o sindicato é mais forte do que sempre foi, porque tem mais equilíbrio. Naquela época, nós volta e meia tínhamos situações que a gente mesmo contestava a posição do sindicato. Hoje não, hoje eu acho que o médico é uma unanimidade entre nós, sabe? Eu aconselho todos os meus assistentes e os médicos jovens a serem sindicalizados, sempre. Agora, da associação médica também sempre me envolvi e sempre, agora estou muito envolvido com a cooperativa dos cirurgiões cardíacos. Eu acho que a vida associativa do médico é fundamental. Então, assim, associação da especialidade, sindicato, associação médica e cooperativa. Eu acho que isso aí, eu sou quase fundador da Unimed de Porto Alegre, fui dos primeiros também, e da Unicred também. Eu acho que essa é a nossa gente, nós temos que estar fortes, temos que estar juntos, né? Então eu gosto muito, admiro muito as pessoas que abnegadamente largam a sua vida para controlar e tocar coisas desse tipo, viu? Eu nunca consegui fazer isso, porque sempre estive muito envolvido com cirurgia cardíaca, mas admiro muito quem faz. O SUS eu faria uma correção de rumos, eu reporia o governo federal como responsável pelo SUS e não um repassador de recursos só. Primeira coisa, quer dizer, se delegou aos municípios todo o atendimento de saúde. E com isso os municípios não têm dinheiro, então eles não fazem atendimento de prevenção, etc. E não adianta mandar numa rubrica prevenção da doença cardiovascular. O cara está se matando para pagar um infartado, como é que ele vai... E aquela rubrica volta a Brasília, porque ele não gasta e volta para Brasília. Então, acho que eles já fazem meio com a ideia de receber de volta. Bom, a segunda coisa que eu faria com relação ao SUS, além da valorização dos municípios e do Estado entrar mais fortemente, eu profissionalizaria mais o SUS, eu
Olha que interessante essa palavra, terceirizar, né? Terceirizar é fácil agora. Terceirizaria, né? No condicional ela fica bem mais difícil. Ah, algumas áreas do SUS, porque a iniciativa privada, os hospitais filantrópicos, eles chegam a ser 7 vezes mais baratos do que os hospitais públicos. 7 vezes. O Conceição é 6 vezes mais caro do que a Santa Casa. Tu faz uma hérnia lá e faz uma hérnia aqui, lá é 6 vezes mais caro. Pago integralmente pelo governo. Tá? Aqui, 6 meses, 6 vezes mais barato e ainda com dificuldade porque tem um teto. Então, esse mês nós estamos vivendo uma situação assim. Passou do teto, eles não te pagam. Se tu não atingiste o teto em número de casos, também eles não te pagam. Então tem que ser preciso no teto. Ora, isso não existe. Isso não existe. Então, realmente, a falta de dinheiro. O SUS precisa ser financiado. Ele não tem fonte de financiamento própria, é uma colcha de retalhos, vem um pouco daqui, um pouco dali. E eu acho que essa seria a grande transformação do SUS. É uma estrutura de boa qualidade, do seu ponto de vista de normatização, de regras, etc. Eu tive uma surpresa no ano passado. Eu estava na Harvard, no Children's Hospital, que é o melhor hospital pediátrico do mundo, onde o chefe da cirurgia cardíaca pediátrica foi meu contemporâneo e meu colega de residência. E fui lá visitar e ele me disse assim, tu tem que dar uma aula para nós sobre o SUS, porque o Obamacare está entrando e vocês têm a mesma estrutura. Bom, fiquei surpreso, porque dei uma aula sobre o SUS na Harvard. Né? Isso é uma coisa que eu tenho que valorizar. Né? Bom, e foi a coisa mais engraçada pelo seguinte, um sujeito mais velho que estava ali disse, doutor, eu fiquei lhe ouvindo, eu estive no Brasil, 15 anos atrás, com a equipe do senador Ted Kennedy, que era senador na época, para estudar o SUS brasileiro. E o Obamacare usou muitas das ideias do SUS. Então, o SUS é bom para os Estados Unidos, não é bom para nós. Porque, claro que é uma estrutura boa, tem que ser boa e tem que ser financiada. E agora, por exemplo, os cortes no Ministério da Saúde chegaram a 13 bilhões. Se somar bem, vai dar 17. Isso aí não tem como financiar. A doutora Diba já teve como secretária, como ministra da Saúde, tinha calculado que a CPMF ia levar o orçamento do Ministério ao dobro. Hoje, se a CPMF antiga tivesse continuado, nós teríamos um financiamento da saúde brasileira em torno de 200 bilhões. Sobrava dinheiro. Não sobraria, mas nós teríamos hoje o primeiro mundo. Bom, o que fizeram? Primeira coisa, entrou a CPMF, tira e bota no Caixa Único do Tesouro. E o SUS ficou sem recurso. Agora, esse CPMF, eles já não tem mais nem cara de pau, já estão dizendo logo que tem que cortar na Previdência Social. Ou seja, aposentadoria, porque eles não conseguem pagar os aposentados. Então, é um imposto que é simplesmente tomar dinheiro do povo, não tem nenhuma melhoria dada ao povo. Sob o ponto de vista de planos de saúde, os planos de saúde, eu vi ao longo do tempo de tudo em relação a planos de saúde. No início, os planos de saúde eram tão mal estruturados, tinha 1 ou 2 planos de boa qualidade, a própria Unimed começou muito frágil, mas aquilo foi crescendo, se organizaram e realmente passaram a ser importantes no mercado. E no mercado médico, principalmente, porque o médico passou a suplementar o seu orçamento com os planos de saúde, em tudo, no consultório, no hospital. De repente, foi se jogando em cima dos planos de saúde, a mesma coisa que o governo federal fez com os municípios, ele fez com os planos de saúde. Ele foi jogando para dentro tudo que o plano tinha que cobrir e os planos passaram a ter dificuldades de cobrir todo o rol de procedimentos. E aí o que acontece é que o plano começa a cortar. Então, ele glosa a conta, né? Você fez a cirurgia, deu tudo certo, né? Conta glosada. Tu vai ver porque, não, porque tem uma nota aqui que está errado, não é 2,50, é 2,25. Então começa todo o rolo de novo. Quer dizer, o rolo que nós vemos com o SUS passa a ter com os planos de saúde. É uma coisa terrível que acontece. E muito plano fantasma, que tem vidas, mas não atende às vidas que tem.
O próprio Unimed em São Paulo faliu, fechou em São Paulo. A Unimed de Porto Alegre é muito forte, mas a Unimed do Rio de Janeiro financiou um clube de futebol e deu aquela enorme confusão. O Fluminense, né? Fluminense, um grande time, né? Financiado pela Unimed. Por quê? Porque o presidente do clube era amigo do presidente da Unimed e os dois se encaixaram. Eu conheço bem os dois. São mesmo conhecidos os dois. Então, quer dizer, não tem cabimento uma coisa dessas. A Unimed do Rio também está com muita dificuldade, dívidas, etc. A Unimed daqui tem dificuldades de se manter também, mas hoje é uma estrutura grande. O Estado do Rio Grande do Sul tem 1.300.000 vidas da Unimed. Então, com isto, viu, eu diria que nós temos que parar de desconsiderar a saúde e levar a saúde a sério. Porque nós somos o país que envelhece mais no mundo hoje. A cada 3 anos, nós ganhamos 1 ano de vida. Então, deixa eu ver se o cálculo está certo. A cada 3 anos, nós aumentamos 1 ano de sobrevida. Então, quer dizer, nós já estamos com 76 para os homens, 77,5 para as mulheres. 75 para os homens, 77 para as mulheres. E isso está indo muito rápido. Está aumentando o número de idosos. Nós vamos ter o dobro de idosos no ano 2050. É mais doença, é mais financiamento de aposentadorias, etc. Se não se pensar no futuro, esse país vai ficar inviável. Daqui a pouco não vai dar mais nada para ninguém. Eu tive agora fazendo uma palestra junto com o Domenico Del Masi. Domenico Del Masi, italiano, filósofo italiano, sociólogo, e ele diz que nós no Brasil estamos vivendo uma sociedade desorientada. Eu acho a palavra perfeita, porque nós não estamos vendo o futuro, nós estamos resolvendo a bomba do dia, né? Então, cada dia se vê a tentativa de resolver o que já aconteceu ontem, quer dizer, todo mundo fugindo da bomba que já explodiu. Qual é o planejamento que está sendo feito na Previdência? Nenhum. Qual é o planejamento que está sendo feito na saúde? Nenhum. Nenhum ministro faz plano para daqui a 10 anos. Nenhum em nenhuma área, né? O ministro do Planejamento, o plano dele é se safar agora com essa situação de crise atual. Então, nós estamos vivendo uma sociedade desorientada. É o termo certo que o Domenico Del Masi colocou. E os planos de saúde também estão desorientados. E tentando todos sobreviverem. Muitos fechando por impropriedade e improbidade, e outros se onerando cada vez mais. É uma pena, mas o sistema está desorganizado, muito desorganizado. A cirurgia cardíaca, por exemplo, em alguns planos de saúde, é preferível o médico ficar no consultório dele do que fazer uma cirurgia, porque ele recebe, sei lá, R$ 1.800, R$ 2.000 do plano, ele e a equipe inteira, são 7, 8 médicos, para operar coração. Isso não tem como, quer dizer, o médico paga ganha R$ 200 numa cirurgia, quer dizer, obviamente isso não vai dar certo. Então, os médicos mesmo, os médicos jovens, estão saindo da especialidade. Esse ano não tivemos nenhum candidato à residência de cirurgia cardíaca aqui. Nenhum. Nem aqui, nem no Instituto, nem em lugar nenhum. Quer dizer, o INCOR, em São Paulo, tinha 14 vagas para residência de cirurgia cardíaca. O ano passado cobriu 6. Então, esse é o grande problema. É que as pessoas começam a perder a perspectiva e a esperança na especialidade. Aí vai para o brejo. Daqui a pouco começa a faltar cirurgião em toda parte. Aí tem que trazer mais médicos de Cuba. A medicina de hoje, eu vou falar sobre a medicina de hoje e o paciente de hoje. A medicina, talvez primeiro o paciente. O paciente de hoje é um paciente bem informado. O Dr. Google prepara o paciente para sua consulta, para sua cirurgia, para o seu procedimento. Ou seja, o médico enrolão perdeu espaço. Não dá para enrolar mais o paciente. A gente tem que ser muito seguro no que a gente está mostrando para o paciente, porque ele sabe. O paciente de hoje é um paciente que acredita em tecnologia, ou seja, também não dá para usar tecnologia antiga, tu tem que estar atualizado. Isso é uma coisa extremamente importante. No passado, o sujeito ia para o hospital pelo nome do hospital e pelo nome do médico. Hoje não.
Hoje ele vai para o hospital em busca de um hospital organizado tecnologicamente e o médico que já tem um nome também, mas secundariamente. Se fala tanto do Albert Einstein, melhor hospital brasileiro. Por quê? Porque a tecnologia do Einstein todo mundo conhece. Né? O fulano trabalha no Einstein. Ótimo, vamos lá. Quer dizer, o médico entra em segundo lugar. Primeiro o Einstein, depois... Então, mudou muito a cabeça do paciente. O paciente busca tecnologia, inovação tecnológica, e busca médico atualizado. Tá? Médico vendedor de receita está morto. O médico hoje tem que ser um sujeito atualizado e intrusivo, tem que se meter na vida do paciente, tem que ajudar o paciente. Quando eu me formei, tinha um ilustre médico, professor de neurologia, não faço questão muito de lembrar, que era um lorde nazista, ele dizia assim, a mão estendida, a mão do médico não tem nada a fazer no ombro do paciente. Pois eu levei meia dúzia de anos para descobrir que a mão do médico tinha que estar no ombro do paciente. Quer dizer, hoje é a mão e o abraço do médico que tem que estar junto. A medicina de hoje é uma medicina de qualidade infinitamente maior do que a do nosso tempo, porque o exame hoje sai certo, porque existe toda uma série de aferições que não existiam no passado. A gente trabalhava com muita dificuldade na qualidade. Hoje se trabalha com precisão, com tecnologia. A imagem mudou a vida da medicina de hoje. Tu sabe que médico não palpa mais o abdômen de ninguém, né? Por quê? Porque ele faz um eco abdominal, está pronto, está tudo ali. Mas eu tenho mania de palpar e volta e meia tem algumas surpresas que não aparecem no eco, né? Esse é o ponto. Então, o médico de hoje ele está ficando um mecanicista, ele tem que ter uma máquina por perto. Ele tem que ter o ecocardiograma para escutar o coração, ele tem que ter o eco abdominal para ver o abdômen, ele tem que ter o eco das carótidas, porque ele não consegue ouvir a carótida, ele não ouve mais o coração adequadamente, ele não sabe interpretar sopros que apareçam. E essa é a realidade. É impressionante. É impressionante. Nós estamos muito dependentes de máquina, muito dependentes de máquina. E essas máquinas mudaram, claro, que a vida da gente, porque são mais precisas, né? Mas o médico antigo, com um estetoscópio e um eletrocardiograma, fazia um estrago. E um raio-x, esqueci o raio-x, fazia um estrago. Pegava o doutor Nelson Porto aqui no nosso, e o doutor Ilha, aqui na Santa Casa, eles botavam uma chapa de raio-x e diziam até a idade do paciente, né? Sabiam tudo daquilo. E hoje já não tem mais isso. A tomografia fez uma revolução, a ecografia fez uma revolução. Nós somos muito mais precisos. Eu até vou dar um exemplo para vocês. Tem um exame que se chama angiotomografia de coronária. Esse exame, no início, quando chegou até nós, ele não era autorizado pela ANSS. Então, o que acontecia é que a gente não tinha, o paciente tinha que pagar o exame. A gente fazia lá um artifício, mudava de nome para encaixar no rol da ANSS, porque a gente se deu conta que era um exame importante. Hoje, o rol da ANSS obriga os convênios a pagar esse exame. Sabe o que esse exame faz? São 64 ou 128 câmeras que filmam juntas a passagem de um contraste pelo coração. Depois corta de 1/3 em 1/3 do milímetro, digitaliza a imagem e tu vê a coronária, e tu vê as obstruções da coronária. Bom, pega um sujeito de 50 anos que joga o seu futebolzinho, estou contando o caso concreto, um primo meu, joga tênis, um atleta, magro, colesterol normal. Bom, esse cara não precisa fazer exame nenhum, né? Faz o teste ergométrico negativo. Aí faz esse exame e tem lesão em todas as coronárias. Todas as lesões críticas. Como ele era atleta, ele conseguia manter aquilo, mas na hora que começasse a fechar, ia ser um infarto depois do outro. Fiz 5 pontes nele, safena e mamário. E o cara continuou agora fazendo seu exercício, coisa e tal. Bom, vocês vejam o risco que é estar vivo, né? Esse é o risco de estar vivo.
Só que depois que eu comecei a pedir na rotina esse exame para pessoas com mais de 50 anos, eu não tenho mais que sair de noite, de madrugada, por um infarto, eu não tenho mais morte súbita nos pacientes, porque a gente vê e começa a tratar, entendeu? Tu sabe o que o cara tem na coronária. Isto é a medicina de hoje, é uma medicina de antecipação. Outra coisa também que melhorou muito é a prevenção. Tanto é que eu me dedico a escrever livros, estou lançando agora um outro livro que vai se chamar, ainda estou em dúvida, Coração, Modo de Usar ou Coração, Manual do Proprietário. Vai ter também manual de prevenção, na realidade é manual de consertos, né, ponto de safena, essa coisa toda, e manual de manutenção preventiva, que as empresas usam. Né? Bom, hoje o médico é obrigado a fazer prevenção no seu consultório. Nós fazemos. Check-up hoje é um grande investimento e os convênios estão aceitando, porque reduz a mortalidade e reduz o risco de internação. Então, reduz o custo do convênio. Nós fazemos aqui na Santa Casa uns 3.000 check-ups por ano e outro tanto lá na minha clínica. Então, hoje, lá no Moinhos, Mãe de Deus, todos os grandes centros fazem check-ups grandes hoje. E a gente se antecipa. O que não dá para antecipar ainda, muita precisão, é o câncer. O câncer a gente consegue pegar no início e aí então abortar o câncer, isso se consegue. Agora, prevenir a ponto de não ter já é mais complicado. Mas o AVC e o infarto, nós saímos na frente. Então, eu acho que nós estamos hoje vivendo um momento de uma medicina fantástica. Pena que nem sempre ela pode ser financiada. E segundo, pena porque ela não é para todos. Porque o SUS, infelizmente, não tem acesso ao check-up, não tem acesso a uma medicina dessa qualidade. Eu acho que os dedos, os olhos e os ouvidos. Naquela época, eu tinha que ter dedos para palpar, olhos para enxergar e para ouvir o paciente. Hoje, precisa ter uma caneta. Hoje, o bom médico tem uma boa caneta para pedir exames, coisa e tal. Ele pode nem tocar o paciente, ele já sai com exames, etc. E eu sou do médico antigo daquele, porque eu acho que ele sabia prescrutar até a alma do paciente. E hoje nós perdemos muito parece que existe menos compromisso do médico com o seu paciente, né? Nós estamos fazendo muito a medicina do au-au. Sabe como é a medicina do au-au? Ao obstetra, ao ginecologista, ao não sei o que, ao... Entende? Vai só mandando adiante. Eu acho que não, acho que nós temos que assumir mais isso, sabe? A gente diz isso para os meninos, vamos ver se eles aprendem. Mas a ideia realmente é que a nossa medicina hoje esteja muito mecanicista, demais. Eu tenho algumas outras áreas que me dão muita alegria e muita satisfação. Primeiro, escrever. Eu tenho, como eu disse, são 16 livros para público leigo e são 4 livros médicos. Estou terminando o 17º agora, foi para essa semana para impressão. E me dá muita satisfação, sem dúvida. Ganhei 3 feiras do livro, com o livro mais vendido, e até me surpreendeu isso, né? Mas o escrever me dá uma satisfação muito grande e eu tive inúmeras experiências assim fantásticas. Eu estou numa sinaleira aqui na 24, descendo a 24, aliás, no 24 não é essa mostradera, na sinaleira um cara chega para mim e bota a mão para dentro do carro, pensei, estou sendo assaltado. Ele me bate aqui assim e me diz assim, muito obrigado, o seu livro salvou minha vida. Eu disse, mas como? Eu vou até estacionar para ouvir essa história. E ele me disse, não, eu estava entrando numa depressão violenta, eu li Desembarcando a Tristeza, e eu compreendi que eu estava doente. Eu fui me tratar e estou bem. Eu estava pensando em me suicidar. Então, interessante, né? E assim tem N situações. Então, realmente, eu acho que eu complementei bem a minha atividade com os livros. A outra coisa que sempre também me deu muita satisfação foi trabalhar pela comunidade. Eu sou um ser político, como todo mundo. Aliás, eu tive vários convites para ser secretário da Saúde, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal. Sempre consegui dizer não, porque a medicina tem mais importância para mim. O último foi agora, que eu consegui empurrar o cabardo.
que não me perdoa até hoje, mas está feliz da vida porque ele está tendo êxito. Eu estou feliz da vida, ele nem tanto. Bom, é, eu acho que isso é um compromisso nosso, né, de ter um envolvimento social. E eu faço muita palestra, e muita palestra gratuita, que eu ando agora mesmo, o Hospital de Carlos Barbosa me convidando, 60 anos do hospital. Então, eu circulo muito fazendo palestras para público leigo, falo sobre longevidade, falo sobre felicidade, falo sobre prevenção, basicamente, mas de uma forma animada, para a pessoa. Porque prevenção de uma forma seca, tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não, não, é terrível, tu não pode falar em não, né? Então eu fantasio um pouco, sedutoramente, e levo o sujeito a fazer o que eu quero, sem dizer não, né? E funciona bem. Eu tenho tido grandes públicos, estive agora falando para 2.000 mulheres e agricultores lá da Expo Direto, lá da cooperativa de Não Me Toque, né? Falei para 2.000 mulheres da Sicredi, também mulheres. Falei nesse ano também para 2.000 mulheres contabilistas de Foz do Iguaçu, convocado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então eu tenho tido muita alegria por fazer isso. Às vezes dá algum dinheiro, às vezes é só na base da minha doação para a comunidade. Há outro aspecto também, pelas instituições, como Santa Casa, eu tenho trabalhado muito, não só na administração aqui, mas na busca de ajuda. Eu estou aqui na Santa Casa há 20 e tantos anos, né, como diretor do São Francisco e também reequipando e refinanciando a Santa Casa. Agora, esse ano, fiz um projeto, no ano passado, que surgiu numa situação muito difícil. Eu estava, de repente, me chamam porque um oficial de justiça estava aqui pedindo um leito para uma criança, mandando, né, mandando o juiz determinando que a gente desse um leito. Aí eu peguei o oficial, levei lá para a pediatria. Como eu sou mais conhecido, veio para mim, né? Então, tudo bem, vamos lá. Levei ele para dentro da UTI pediátrica, tem 30 leitos, tinha 26 crianças no respirador aquele dia, para vocês verem a gravidade da história. E eu disse, escolhe uma que tu quer que morra e bota a tua no lugar. Aí diz o sujeito para mim, doutor, não faz isso comigo. Eu disse, vocês não façam isso conosco, porque essa escolha não somos nós que fazemos. Vai lá no secretário de saúde e diz para ele resolver o problema de verbas e problema de financiamento do SUS. Vai no ministério, mas não aqui. Bom, resultado, de noite fui jantar com um grupo de amigos meus e contei essa história. E as mulheres ficaram tocadíssimas. Em seguida, elas estavam num grupo de 10 mulheres e fizeram um grupo que chama Voluntários pela Vida. E em 4 meses, elas tinham conseguido 4 milhões. Os 4 milhões, nós, mais 4 meses, construímos uma nova UTI, porque o grande problema aqui são os pedidos de internação pediátrica. Nós temos 8, 10 pedidos por dia, podemos atender 2 ou 3 só. Geralmente SUS, né? Essas crianças, 90% são SUS. Bom, resultado da história, conseguimos os 10 leitos, foi inaugurada a UTI, maravilhosa, UTI muito bem feita, construída pelo nosso pessoal de Santa Casa. Ainda sobrou equipamento, sobrou dinheiro para comprar equipamento, foi muito bem, fiquei muito feliz. E amanhã, não, depois da manhã, vamos estar recebendo o prêmio Top Cidadania da BRH, Rio Grande do Sul, pelo programa esse de Voluntários pela Vida. Então vamos estar lá recebendo com as voluntárias, eu vou estar lá junto com elas, que eu fui o mentor delas. E nós devemos continuar. Agora estou trabalhando na tentativa de trazer para Porto Alegre uma casa de passagem, Ronald McDonald, o Instituto Ronald McDonald tem casas de passagem em todo mundo, são 240. Aqui no Brasil tem 6 ou 7 só. E eu estou tentando trazer uma para Porto Alegre, porque esse pessoal que vem do norte operar aqui, nós recebemos todo dia crianças de Boa Vista, de Acre, Amapá, Rondônia, etc. E essas mães ficam aqui ao redor, dormindo embaixo dos carros, na garagem, dormindo na praça. Uma vez um guarda me chamou e disse, olha, essa
sou uma mulher que dorme toda noite numa praça aqui. Então, estou querendo fazer uma casa de passagem para elas, para que se possa, né, dar algum conforto para elas, coitadas. E então eu tenho outras atividades que eu procuro executar e procuro fazer. E são muitas as atividades, são muitas. Eu termino me envolvendo com muita outra coisa. Mas isso faz parte da atividade do médico. Viu? O médico não pode ficar enclausurado no seu consultório, na sua sala de cirurgia. Até a minha sala de cirurgia é o lugar onde eu me sinto mais confortável. Pena que eu não posso passar dias e noites lá dentro, porque para operar durante toda a minha vida, eu tive que construir o estádio para jogar nele, para poder jogar nele. Nunca joguei em estádio pronto. Infelizmente, nunca consegui. Lá no Instituto de Cardiologia, dupliquei o Instituto de Cardiologia para sair do caos que nós estávamos, 1000 pessoas em lista de espera, etc. E vim para cá, foi outra construção, 20 e tantos anos construindo aqui, 25 anos construindo aqui também. Então, eu realmente acredito que nós não podemos ser só médicos e achar que vamos ter todo o caminho pronto, não nesse país. Meu último pensamento seria, se eu tivesse que renascer, eu faria tudo de novo, tudo igual. Talvez com menos desgaste em algumas coisas, menos ansiedade em algumas coisas, mas eu faria tudo de novo, porque eu acho que tive oportunidade, tive a graça de Deus de poder ajudar muita gente. E essas pessoas estão por aí. Então, a melhor coisa que pode acontecer é a gente andar na rua e um cara te abraçar, tu não tem a mínima noção quem seja, e ele dizer assim, o senhor me operou, eu era um bebezinho de 6 meses, finalmente estou lhe conhecendo. Esses dias aconteceu isso, me abraçou. Eu tinha 6 meses de idade, mas tu cresceste. Hein? Então, eu acho que valeu a pena. Valeu a pena.